Sejam muito bem-vindos aqui nessa pausa para o mar. E, gente, aqui eu resolvi falar, lógico, sobre o mar, né? E sobre veleiros. Então, é para quem não entende nada de veleiro, não conhece nada, mas tem interesse. Para quem já sabe também, e é só chegar, né? Vamos ver se com o tempo o povo vai aparecendo para conversar com a gente. Eu sou a Deia Claro e hoje eu resolvi falar, gente, sobre tempestade, porque muita gente me escreve perguntando: nossa, mas e aí, o que acontece se você pegar uma tempestade no veleiro? E é uma coisa que acontece, né? Tanto no veleiro quanto fora do veleiro. Então eu resolvi falar aqui um primeiro tema. E como é que a gente faz, né? Quando pega. Aí tem gente que pergunta: poxa, mas você não olhou, né, a meteorologia? Porque daí se você já vê se o tempo tá ruim, não vai. Exatamente, tem que olhar a meteorologia sempre, né, gente? Mas acontece de pegar de surpresa também. E aí tem que se virar nos 30, né? Quando estiver lá. Então eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com isso, que obviamente eu já peguei tempestade. E ainda bem que eu tava com gente que entende. Então é uma das coisas que eu acho importante também. Você está a bordo com pessoas de confiança, gente. Isso é muito bom. É um diferencial muito grande. Por isso que eu falo, cara, não sai correndo em qualquer oportunidade que tiver aí, que você não conheça, conhecimento zero, porque às vezes vai ser uma péssima experiência. Então, o que acontece? É lógico que o ideal é olhar, né, a meteorologia antes de se programar. Eu tô falando aqui, vamos falar num contexto de um veleiro oceânico, né? O veleiro oceânico é aquele grande que praticamente dá para morar no veleiro oceânico, é uma casinha lá dentro, tem a cozinha, tem banheiro, tem os quartos. E esse veleiro oceânico que vai fazer longas travessias, né? Daí pega o mar aberto, ou também faz a navegação costeira, que é quando a gente vê a costa. E aí, o que aconteceu? Né? Como é que faz quando tem a tempestade? E falando um pouco da meteorologia, gente, previsão do tempo, né? Hoje em dia tá os aplicativos aí, a meteorologia tá muito boa, estão acertando bastante. Mas, como o próprio nome diz, é uma previsão, né? Então não é uma certeza do tempo, é previsão. Então sempre pode acontecer da gente pegar uma dessas. Aí é lasqueira. Então tem alguns procedimentos, né, que o pessoal toma quando vai ver que tem a tempestade, às vezes pega de surpresa. Então o que faz? Né? O barco vai virar? Cara, não, o barco não vai virar. Pode ficar tranquilo. E então tem que ter esses cuidados preventivos, né, que a gente fala. Por exemplo, risar a vela. Às vezes a pessoa, você nunca ouviu falar, né? O que é isso? Risar a vela. Risar a vela é diminuir o tamanho da vela. Porque assim, o veleiro ele anda com o vento e as velas, né? Então, se tem muito vento, tá aquela coisa louca assim, se a gente diminui a vela, vai diminuir a ação do vento no barco para empurrar, né? Então, se a pessoa risa a vela, diminui a área vélica, vai ter um menor efeito no barco. Então, é muito importante. E, inclusive, uma coisa que eu vejo é quando os velejadores, eles... a gente tá velejando assim, tá vendo que vai
o bicho vai pegar. Começa a vir umas rajadas fortes, tá? Vamos risar a vela. E é legal preparar antes o barco para isso, porque é mais fácil, né? Na hora do vamos ver, tá risada já antes do perrengue, do que risar, que é diminuir, na hora do perrengue. Dá? Dá, eu vejo que dá, mas é muito mais difícil. Então é uma prevenção que eu vejo muitos velejadores fazendo, é que já sai meio risada a vela com a velinha menor para não dar tanto prejuízo aí nos perrengues aí, gente. Então, gente, mas tem um lado bom, viu? Tem um lado bom de passar pelas tempestades. Que assim, na hora eu vi o perrengue lá. É bom porque a gente vê como cada um funciona na emergência, né? A gente, por exemplo, a gente nunca sabe como é que vai acontecer, né? Qual é a reação de cada um? Às vezes você precisa que alguém tome uma atitude lá e a pessoa tá paralisada. Então, até pra gente começar a acostumar, se você quer ter uma experiência a bordo, quer sair mais por aí, o benefício de você pegar esses perrengues, você fica mais calejado, mais... Como que eu vou te falar? Você vai vendo que passa, né? A tempestade vai passar, né? Não precisa ficar doido, porque ela vai passar. Isso, assim, é a certeza que a gente tem. E uma outra coisa que todo mundo pensa, que escreve, fala, poxa, mas e aí, se o barco vira no meio da tempestade, vocês estão lá, onda, tal, o barco vai virar? Cara, o barco não vai virar, gente, é muito difícil. Porque o veleiro tem aquela quilha, sabe? Embaixo do barco, não deixa ele virar. Então, assim, você já sabendo isso, você tem uma certeza já. Fala, bom, não vai virar, então vamos ficar aqui esperando que ela vai passar. E o barco, você sabendo disso, gente, que o veleiro não vai virar, já é meio caminho andado. Por quê? Vai ter que esperar, porque uma hora vai passar, não é? Então, isso vai dando uma segurança, né? Lógico que tem que obedecer as regras lá. E a gente fica mais tranquilo sabendo disso, que o veleiro não vai virar. Então, tem que ter a paciência, risar a vela. Daí tem... Você vê a galera lá, o motor, dependendo se tem onda, a direção das ondas. É muito legal você tá no perrengue desse para aprender, né? Eu passei por alguns perrenguinhos aí, nem tantos quantos vários velejadores que eu conheço, mas cada vez é uma experiência nova e a gente acaba levando isso como um aprendizado, né? Porque, assim, pessoal, se a gente pensa, então eu quero ter essa experiência a bordo, mas num dia lindo, não vou. Se tiver tempestade, eu não vou sair de barco, pronto, né? Sim, o ideal é fazer isso mesmo, né? Só que ela pode te pegar no meio do caminho aí, né? Acontece, e já aconteceu, inclusive já aconteceu comigo. Então, o que eu vejo que é muito importante é isso, você tá em segurança. E o que eu vejo como segurança, assim, não entrar em qualquer barco por aí. Tem indicação, gente, é muito legal. Para saber, né? Onde começa, por onde eu vou, que barco que eu vou. É legal sempre ver se é uma pessoa indicada ou pedir conselho para alguém. Eu sempre faço isso. E o meu lado ainda assim, como mulher ainda,
né? Eu não, eu acho que assim, é mais difícil ainda como mulher do que o homem que não tem essa coisa de entrar nos barcos aí, enfim. Então a gente vai aprendendo essas coisas. E por exemplo, quando a pessoa não quer passar, nunca passei por uma tempestade, gente, vai ter a primeira vez, porque, cara, se você quer passar pela experiência mesmo, né, da vida a bordo, que o pessoal fala, de velejar, eu vejo como sendo importante passar por esses perrengues, né, que a gente fala aqui na ilha, principalmente, né, quando a gente tá na semana de vela, que é em julho, então é o tempo que tem. Chove, mas é época que teoricamente tem mais vento, né? Então, por isso, inclusive é por isso que a galera faz, né? A semana de vela nessa época do frio. E a gente se molha, lógico que é mais perigoso, porque o barco tá molhado, é mais fácil de você escorregar. Então tem que ter muita atenção, muito cuidado. Mas vale a experiência, né? A gente vai ficando mais casca grossa e ver que tudo é possível, gente. E é mais um momento que eu vejo quando eu tô nos veleiros, né? Da galera aí. Eu vejo quanto a pessoa sabe e tem segurança, né? Em manter o barco na tempestade aí e controlar a tripulação, né? Inclusive proteger a segurança. Às vezes, quando tá nessa pegada aí forte, a gente evita de fazer alguma manobra. Enfim, tem que pensar na segurança também, né? Mas tem aquela adrenalina boa também, que é muito massa. Então, eu vejo assim, que vale a pena pegar umas tempestades, se molhar, cara, você vai passar frio. Porém, é um aprendizado, né? Fala aí, velejadores, eu quero ver. Eu quero falar com vocês, inclusive, pra gente ir divulgando aqui esse mundão da vela. Eu tô falando da minha experiência. Aí vocês vão falando aí, gente. A gente tem que começar de algum jeito, né? Então, o que eu posso falar é a minha experiência. E quanto mais, né, as pessoas compartilharem, melhor pra gente. E o que eu vejo, assim, também, que muita gente me pergunta é: poxa, mas você, quando fiz a travessia lá do Atlântico, né? É uma outra pegada do que correr aqui na Ilhabela na semana de vela, por exemplo. Porque aqui você vai pegar o perrengue, você já sabe, né? No dia que tá lá, tá chovendo, tá ventando, você vai ciente disso, que vai se molhar, que vai passar aquele perrengue, mas você sabe que já vai voltar para casa, tomar um banho bem quentinho depois da regata, né? Então isso é um alívio, porque você sabe, fala, eu sou louca. Às vezes quando a gente tá lá no barco, aqui na regata, que a regata é a competição de vela, né? De veleiros, é como se fosse uma corrida de veleiros, né? A competição. E aí, gente, você vai ciente, fala, o que eu tenho na cabeça de sair nesse frio pra ir pro barco, gente? E aí, quando você tá lá, você ainda fala, puta, o que a gente tem na cabeça, né? Na chuva, passando frio, e depois você volta tão feliz, porque assim, que aventura, cara, que demais! Então tem isso, né? É uma loucura que eu acho legal viver, se você tem, né, esse interesse para entender das coisas que são inexplicáveis, gente. Então, mas ter essa experiência de passar pela tempestade, por exemplo, um dia, se você sabendo que vai entrar e sair do barco no mesmo dia, é uma coisa. Agora, e a tempestade quando você tá numa travessia
oceânica, você tá atravessando o Atlântico lá, vai pegar um perrengue, não é o que você vai pegar e vai embora para casa, que você tá no meio do mar, né? É diferente. Porém, o que eu vejo, né? As duas tempestades que eu já peguei, que é aqui perto da costa, por exemplo, aqui na Ilhabela, é muito, gente, é muito mais perigoso pegar aqui essa tempestade, porque quando a gente tá perto da costa, tem muita coisa pra gente bater, né? Imagina, pra bater no veleiro. Aqui na Ilhabela, por exemplo, é o canal de São Sebastião, né? Então tem o porto de São Sebastião. Tem muito barco aqui, tem muito barco para bater. É mais raso, né? Então você pode, sei lá, a galera pode perder o controle e bater nos barcos, ou até encalhar. Então eu vejo que na navegação costeira, né, que é quando a gente vê a terra ali, é muito mais perrengue, dependendo do lugar, você pegar a tempestade, porque tem muito mais coisa para bater o veleiro, né? Vai vendo. Sendo que se você tá fazendo uma travessia do oceano, que nem quando eu tava lá fazendo a travessia do Atlântico. E a gente ficou 20 dias no barco, né? E, obviamente, pegamos uma tempestade, porque, imagina, não tem como, né? Mesmo olhando meteorologia, quando a pessoa vai fazer uma travessia muito longa, meu, vai mudando, né? E você vai pegar no meio. Só que ali, é isso que eu vi. Quando a gente tá no meio do oceano, aquela coisa infinita, é muito difícil de ter alguém pra você bater. Cara, você não vai bater. É muito difícil, tá passando, meu, um petroleiro, que nem aqui na Ilhabela é cheio. Então, e realmente, quando eu tava lá nessa travessia, no barco, e a gente pegou uma tempestade bem porreta, não tinha em quem bater, gente. Então, isso foi muito bom, que dá mais segurança ainda. Por quê? Sabendo os procedimentos, né? E, poxa, a skipper era muito boa e deixou a gente super tranquilo. A gente já tava, tem vela de tempestade, tem isso também. Que são velas menorzinhas e mais grossas. Então, tem todo um aparato para se preparar para isso. Então, você tem que tomar certas decisões e esperar a tempestade passar, porque ela vai passar, né? Mesmo que você desvie um pouco do caminho para ser mais confortável para pegar a tempestade, cara, uma hora ela vai passar, não vai? Quando chove, não para? No mar é a mesma coisa. E eu vi muito. Então, isso tem muito marcado aqui para mim, que é muito mais tranquilo pegar a tempestade quando você tá longe da galera, né? Do que tá aqui na costa, né? Tem gente que fala, mas pelo menos tá perto, você pode vir embora. Meu, às vezes é pior o estrago. Então tem essa vantagem aí que eu vi, né? Fala aí, pessoal. Me escrevam, tá bom? Eu tô aqui começando a falar para ver quem é que vai falar comigo depois, né? Alguém tem que começar. E que mais que eu queria falar para vocês? Eu até anotei aqui. Que o que vai fazer, né? Você é um dos medos que muita gente tem, né? Eu não quero ir no veleiro, que nem você vai, porque eu tenho medo de tempestade. Então, cara, você sabendo isso, se eu já te falar aqui para você essas dicas de ir com pessoas de confiança, né? Dá uma investigada, vê se alguém conhece. A pessoa tem carta. Tudo bem que carta, gente, a carta
no mar, não é a coisa mais essencial. É lógico que precisa, como tem carta de motorista, a gente precisa dirigir com a carta de motorista. Mas a gente sabe muito bem, né, que tem gente que tem carta de motorista é mau barbeiro. E tem gente que não tem carta que dirige bem, não tem? No mar também. Então, tem muita gente... Eu, por exemplo, eu tenho a carta de capitã, mas eu não tenho a experiência prática que muitos dos meus amigos velejadores têm. Então, não é isso só que conta, a carta. É importante? Eu acredito que seja, né? Eu acho que é legal unir o útil ao agradável, né? Eu, por exemplo, como eu sou estudiosa, né? Eu falo assim, eu sou nerd do mar. Eu tenho essa disciplina de sentar, estudar para tirar carta, porque é o que eu posso fazer. Já que eu não tenho barco, eu não tenho nada disso, eu posso muito bem sentar minha bundinha no sofá e estudar um assunto que me interessa muito. Então eu acho que agrega, com certeza. Mas não é isso que faz eu ser uma super velejadora e os outros velejadores não. Isso não é mesmo, gente, tá bom? Não é a carta que manda, não é esse papelzinho, não. Então, você sabendo quem é. Mas você vê, pô, se a pessoa tem uma carta, pelo menos ela se interessa pro assunto, né? Eu sei que tem gente que tem carta de capitão que nunca embarcou também. Tem de tudo. Agora, se é uma pessoa que você vê que já tem uma carta, tem uma experiência, indicação de alguém, né? É muito mais tranquilo de você passar por um perrengue com pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, assim, é nessas pessoas que eu colo, né? Aqui na ilha, poxa, aqui que tem meus amigos aí, comandantes, tem amigo que dá aula de vela. Eu tenho uns amigos que são super velejadores, só que não dão aula nada, é hobby. Então, assim, eu vejo a diferença de cada um. E para quem tem esse medo da tempestade, que é muito grande mesmo o medo da tempestade, né? E a diferença até do tamanho do veleiro. Aqui a gente conversou bastante sobre o veleiro oceânico. Então, a minha dica é essa, né? Que quem tiver mais opinião para dar aí, escreve aí pra Dainha. Mas não cair em qualquer veleiro aí, com qualquer pessoa. Sempre ter uma indicação. E vai passando pelos perrengues. E eu vou passando de barco em barco, né? Eu vou aprendendo com vários. Então é muito legal. A gente vai ficando... vai dando uma segurança, vendo que faz parte passar, né? Pelo perrengue. Enfim, por tudo isso aí, né? Porque quando você, por exemplo, vai sair com um veleiro menorzinho, que é aqueles pequenininhos de 2 pessoas, por exemplo, um dinghy é um veleirinho desse, pequenininho. Então, é diferente, porque você vai velejar só perto da costa, ele não vai ter motor. Aí, esse pequenininho, ele pode virar. Então, não é assim, o barco não vira, não. O veleiro oceânico, que é o grandão, aí, não vai virar, cara. Ele fica igual um João Bobo, você pode ficar tranquilo. Talvez sabendo isso, pode deixar, né? As pessoas ficam mais tranquilas em saber que esse veleirão aí não vai virar. Vai aguentar o tempo lá, o que for, tomar as iniciativas que precisam. E, sim, uma hora vai passar a tempestade. Agora, no veleirinho pequeno, eu tô falando porque assim, eu já virei. Cara, eu já virei no veleirinho pequenininho e foi treta. Porque o bichinho, além de tudo assim,
no começo lá do vídeo, que eu falei, uma das coisas que faz, né, na tempestade, risar a vela, que é diminuir o tamanho da vela, né, para ter menos influência do vento, da tempestade na vela. Gente, a gente pegou uma ventania doida aqui e não dava para risar a vela do veleiro pequenininho, porque é um tamanho único lá a vela, não dá para diminuir no meio, porque você monta, ele já tá lá. No veleiro grande, você recolhe, você tira a vela, né? Agora, no veleiro pequenininho, é a velinha lá e pronto, não dá para aumentar e diminuir. E aí, você continua com aquela ventania na vela, daquele tamanho mesmo. E, às vezes, acontece de virar. E eu virei. Mas, olha eu aqui. Faz parte do aprendizado, né? E nesse veleirinho pequenininho, como a gente está sempre próximo da água, né? Muito mais próximo da água do que no veleiro oceânico. A gente sempre tá com um colete salva-vidas, que é muito importante, gente. Você pode saber nadar, né? É importante estar com o colete salva-vidas, principalmente nesse pequenininho. É lógico que no grande também usa, mas muitos momentos a gente tá sem o colete, gente, no veleiro oceânico. Isso é fato, a gente vê. Agora, no pequenininho, eu acho que é super importante estar todo momento com o colete, porque se você cai na água, mesmo, né, sabendo nadar ou não, você vai estar lá boiando para descansar. E aí, se virou o veleiro lá, o pequenininho, tem a técnica para desvirar o barco, tem tudo isso que dá pra gente aprender, né? Então, para tudo vai ter uma solução, gente. Vai ter, porque vai desvirar o barco. E dependendo do tanto que ele virou, né? Se ele emborcou ou não. Emborcar é quando ele vira completamente. Não é só cair de lado com a vela, de lado na água. Quando ele vira de ponta cabeça mesmo, que a vela entra embaixo da água, aí é mais treta, hein? Mas tem o jeito de virar, tá? Que você vai pegar lá na quilha dele. Então, essas técnicas a gente aprende, né? Não é assim do nada. Eu fiz isso aí na aula da escolinha de vela aqui, né? Que eu achei incrível fazer aula no veleirinho pequeno também, porque a gente ganha uma autonomia, né? Inclusive, assim, quando eu tô naquele veleirão grandão com os meninos, a gente vai aprendendo, vê a função, lógico que vê como o barco funciona, as velas. Agora, quem tá comandando lá é o comandante que tá lá que dá o toque, ó, a gente vai dar um bordo, daí todo mundo se vira lá, né, para fazer a função. Agora, no pequenininho, você sente tudo, você que vai dar o bordo lá no leme e caçar a vela, então, assim, é muito louco. Então, é isso, porque vale a experiência, né? E a tempestade, você, mesmo falando, eu nunca quero pegar, tá? É lógico que não precisa começar com uma tempestade, mas ela pode acontecer quando você estiver num passeio, por exemplo, né? E eu achei legal esse negócio de sabendo que o barco não vai virar, que você tá com pessoas experientes num veleiro, ou professor que seja, ou num passeio, né, com um barco que seja indicado, pesquisado, né, a pessoa também. Eu acho que a gente fica mais segura, né? Eu não fiquei com medo nenhum quando eu atravessei o Atlântico e a gente pegou a tempestade. Eu achei o máximo, inclusive, porque daí a gente ficou só num cantinho. Lógico que você não vai ficar jogado no veleiro em qualquer canto, a gente ficou só lá dentro. Então tem assim, muda as atitudes, né? E tava lá com a vela risada e balançando, que nem uns cabritos lá. E tava, um barato, porque ia passar e realmente passou e ficou tudo bem. Tá bom? Então é isso.
o bate-papo de hoje já foi sobre tempestades. Sei lá, gente, escreve aí pra mim. Vamos ver. A gente vai desenrolando aí, tá bom? Então, um beijo!